Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline Nascimento, sou aqui do Instituto Identidade do Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso webinar como parte do nosso Fórum Sim à Igualdade Racial 2021. Eu conto com a parceria hoje da Adriana Cardoso e da Carolina Brito, que vão se apresentar um pouquinho para a gente, para nos abrilhantar sobre esse tema, que é falar sobre um profissional do futuro, um olhar para esse profissional e a importância de diversidade racial para falar de futuro do trabalho. Por favor, Adriana. Boa tarde, gente. Meu nome é Adriana Cardoso, da Silva de Oliveira. Eu sou a mãe da Maria Luísa, sou geógrafa por formação e há 25 anos eu trabalho na área de saneamento básico. Hoje eu estou como supervisora de projetos de controle de obras, né, na concessionária responsável pelos serviços aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e eu lidero um time que conecta essas ciências, né, das exatas com as humanas, porque a geografia ela é humana, e para esse desenvolvimento, né, para esse caminho que o saneamento nos abre em termos de transformar a vida das pessoas. Também faço parte do grupo étnico-racial de trabalho da empresa e atuando, né, na mobilização das pessoas, enfim, tentando, com a minha história de vida, com o meu vivenciar, puxar e ajudar outras pessoas também nesse caminho que a gente sabe que não é fácil, mas que é necessário. É árduo, mas que a gente precisa dar sempre continuidade. Seja muito bem-vinda, Adriana, é muito bom tê-la conosco. Carolina. Oi, gente, eu sou a Carolina Brito, né? Podem me chamar de Carol. Eu sou head de Gente e Cultura, área de RH, dentro da UNI. Eu venho atuando no mercado já há alguns anos. Curiosamente falando, eu falei com a Adriana, minha carreira se iniciou na área ambiental também. Eu sou casada com o Eduardo Chaves, mãe do Mike, mas não dog. Sou apaixonada por pessoas, apaixonada por negócios e entendendo cada vez mais meu lugar de fala na sociedade, né, e meu lugar de transformação enquanto uma pessoa diversa. Estou muito animada de estar aqui com vocês hoje e muito feliz também com todo esse movimento que tem se iniciado no mercado, todas essas pautas que vêm sendo tratadas, aprendendo muito e tendo a oportunidade de contribuir um pouco mais também. Seja muito bem-vinda, Carolina, muito bom tê-la conosco. A gente tem, então, um encontro de gerações e olhar para o futuro é um olhar que conecta gerações também. Vou começar com a Carol, fazendo uma pergunta, Carol, sobre essa visão de crescimento. Então, como você já atua no mercado falando de gestão de pessoas também, queria te perguntar como você vê essa inserção de pessoas negras no mercado de trabalho, nos espaços de liderança, e se para você há alguma perspectiva de futuro para essas mudanças que a gente está vivendo agora em relação à contratação de pessoas, e se também nessa percepção, quais são os desafios para a gestão nesses espaços de trabalho? Nossa, vou começar falando algo positivo, né? Eu vejo perspectiva de futuro. Talvez se você me fizesse essa pergunta alguns anos atrás, eu não seria tão assertiva nessa resposta, né? Hoje, cada vez mais, eu vejo um misto de movimentos, eu vejo um movimento muito marqueteiro, né? Envolvendo um tema de diversidade, mas eu vejo muitas empresas que não levantam isso como um marketing, é uma bandeira, né? É uma propagação de pauta e, de fato, ações que vêm sendo realizadas dentro das empresas. Então, quando a gente fala de liderança, a gente sabe que a nossa jornada não começa numa cadeira de liderança enquanto profissionais. A gente tem toda uma jornada de carreira, né? Muitas empresas chamam de plano de carga e salário, estudo de carreira, enfim. E aí a gente entende que cada vez mais a gente precisa olhar para uma formação profissional de qualidade. Quando eu falo de mercado de trabalho, eu não estou entrando aqui naquela linha que era muito excludente, né, e ainda é do mercado, de dizer a qualidade de formação profissional, segmentando, né, de determinadas formações. E aí a gente conflita com a tal da meritocracia, que é um conceito que a gente entende que ele não é mais inclusivo.
Mas cada vez mais a gente deve fortalecer, enquanto empresa, lugares de inclusão e igualdade. Como assim, Carol, inclusão e igualdade? A gente tem uma defasagem social quando a gente fala de formação de pessoas, e é um papel social das empresas, eu tenho falado muito sobre isso, apoiar nessa jornada de conhecimento, de aprendizagem e também de experiência. Como, Carol, as empresas não são instituições de ensino, beleza? As empresas não são instituições de ensino, mas as empresas, elas garantem a experiência e garantem, através de práticas e metodologias, trocas que fomentam a prática. As startups têm mostrado o quanto que a gente tem avançado também nesse sentido. Então, programas de mentoria, o próprio programa de trainee, que a gente viu grandes empresas fazendo, eu fiquei arrepiada, assim, vou citar nomes, não sei se eu devo, mas a Magalu mesmo, quando eu vi o vídeo nesse ano, né, deles falando, né, ou seja, apresentando as pessoas que passaram naquela última turma, confesso que eu me emocionei, né? Eu não sou uma pessoa de me emocionar fácil, eu chorei ao ver aquele vídeo, e são muitas coisas que às vezes a gente sente e nem percebe esse sentimento. Então, me resgatou muito a emoção e me resgatou muito da minha origem. Então, cada vez mais eu vejo essas práticas do mercado de inclusão dentro das empresas. Então, eu acho que a gente precisa caminhar cada vez mais, sim, mas eu entendo que a gente já vem dando passos melhores do que no passado. Então, por isso que eu termino essa fala aqui falando, e se eu tivesse olhado por um tempo atrás, não seria positiva essa perspectiva. Mas sim, hoje eu vejo uma projeção de futuro muito grande e quero contribuir. Esse é um dos motivos de eu estar hoje na área de RH. Então, eu vejo que cada vez mais eu quero me conectar mais com causas sociais, com causas relativas à diversidade, inclusão e aprender. Né? A gente não nasce pronto, é algo que as pessoas olham. Hoje as pessoas têm o erro, né, de olhar para as pessoas diversas e entender que nós somos uma enciclopédia ambulante sobre, né, essa temática. Nós vamos aprendendo porque a gente entende que as correlações, né, e os aprendizados ajudam a gente a ter força na hora de trazer proposições, né, nesses lugares de fala que a gente tem. Mas, de fato, é um papel das empresas também buscar instituições, empresas que tenham conhecimento amplo e vão nos ajudar a ter uma velocidade, um pace maior, né, na implantação dessas causas dentro das empresas. Perfeito, Carol. Você traz alguns pontos que eu acho que são bem bacanas para a gente pensar. Eu fui aqui anotando ao longo da sua fala, que para mim me faz olhar para esse processo de aprendizagem como olhar para a trajetória de quem está já no mercado há algum tempo e de entender também que as mudanças que a gente tem do agora foram luto de resistência de muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, atuando há muito tempo e com o desafio, muitas das vezes, de estar nesse lugar sem uma perspectiva de futuro, sem uma perspectiva de transformação de carreira. Eu queria te perguntar, Adriana, e passando então a bola para ti, pensando, e queria que você contribuísse também muito com a sua trajetória ao longo desse processo, para a gente falar sobre essa presença de pessoas negras, porque a gente está olhando agora muito para acelerar o processo e conseguir falar de lideranças negras. E a gente está olhando para esse contexto para falar de alta liderança. Mas como fazer que esse movimento não seja aparente? Como a gente pensa, de fato, numa construção ética, diante também de todo o desafio que é ser diverso num espaço que é tão múltiplo, mas que, ao mesmo tempo, tem uma leitura muito uniforme sobre o que é ser uma liderança? Bacana essa pergunta, porque, na verdade, quando eu iniciei a minha carreira como estagiária, exatamente nessa mesma empresa, eu não me via representada. Então, estar hoje em um cargo de liderança, ter alcançado isso, isso quer dizer, há 25 anos atrás eu entrei. Então, né, esse gap de tempo, ele é muito, muito amplo para a gente. Eu vi acontecer com outras pessoas, né, essa questão da evolução de forma mais rápida. Mas a gente sabe que, apesar da gente ser maioria, né, de acordo com os próprios dados censitários, a população negra ainda ela não possui as mesmas oportunidades.
Isso é o retrato de 25 anos atrás, do início da minha carreira. É uma coisa que a gente ainda vê acontecer hoje, mas é algo que a gente está caminhando para que isso se modifique ao longo do tempo. Sabemos que a gente tem um longo caminho, né, pela frente, mas como a Aline bem, desculpa, como a Carol bem pontuou, só abraçar essa pauta de diversidade não garante diversidade. Então, a empresa ela precisa ter, de fato, envolvimento, dedicação, planejamento, aplicação e vontade de fazer com que, de fato, essas mudanças elas aconteçam. Essa presença ela tem que ser consolidada e, de fato, refletir o retrato da nossa sociedade. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Vai ser no próximo ano? A gente sabe que não, mas a nossa expectativa e o nosso papel hoje, enquanto pessoas que têm essa oportunidade, esse espaço de fala, é de fato promover para a juventude, para as pessoas que estão vindo atrás da gente, que isso é possível. Né? Na BRK a gente tem um comitê voltado especificamente para esse tema, né? Na verdade, tem grupos de trabalhos voltados para a diversidade em vários sentidos. Eu faço parte do de raças. A gente tem ações implantadas em andamento que demonstram esse compromisso da empresa também em fazer essa diferença. Nós fizemos, pelo segundo ano consecutivo, um programa de aceleração de carreira para mulheres negras, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. O programa de estágio desse ano, ele priorizou a inserção de jovens negros e, além disso, a gente está assim, em pleno vapor na elaboração dos planos de ação para os próximos anos, para potencializar, de fato, o crescimento de grupos, né, e alavancar o crescimento de grupos minoritários, de forma geral, na liderança. Muito obrigada, Adriana. Ressoa aqui para mim o potencializar crescimento. Quando você traz essa noção da trajetória, né, que começa por programas de estágio, e como a Carolina trouxe, né, a importância de programas de trainees, que de fato vão pensar esse início de trajetória, mas pensar esse início de trajetória de uma forma consolidada, esse é, sem dúvida, um grande desafio. Carolina, você traz para a gente essa sua experiência de estar liderando a área de gestão de pessoas. Essa área tem um grande desafio, que é pensar a atração de talentos, oportunidades, e como, eu queria que você trouxesse para a gente, para pensar um pouco, como essas organizações estão, de fato, criando ferramentas, ou como elas podem criar ferramentas de inclusão, olhando para a diversidade, olhando principalmente para a diversidade racial. Beleza. Quando a gente fala de diversidade racial, né, e a gente fala de processo de atração e seleção, a gente precisa pensar em vieses inconscientes, né? E aí, vieses inconscientes, a gente fala de um ponto que eu citei até na resposta anterior, que são as formações de primeira linha, né? Que é aquela questão convencional que a gente já lidou no mercado há alguns anos, né? Eu, por exemplo, lidei na indústria, a indústria é característica nesse sentido, né? E aí a gente olha para instituições tradicionais do mercado que é difícil pessoas que têm uma dificuldade de vida, né, tendo que conciliar trabalho, conciliar estudo, manter, né, um ciclo de aprendizado, uma jornada, né, do início ao fim, ou seja, do início à conclusão da faculdade. Esse é um primeiro viés. Outro viés que a gente carrega são os vieses da nossa ancestralidade. Cabelo, né? Usos de adereços que a gente gosta. Eu, por exemplo, adoro adereços grandes, gente. Um outro ponto que a gente traz, o próprio turbante, que é uma figura, é um simbolismo de muita força para a gente, a própria trança também. Então, são vieses que a gente vai encontrando, né? E a própria cor, né? Eu entendo no aspecto de colorismo também, né? O meu lugar também de privilégio nesse sentido, mas cada vez mais pessoas retintas, né, quando a gente fala ali de diversidade racial,
é muito mais afrontoso, né? É muito mais distoante o tratamento que elas recebem da sociedade. Não vou dizer que eu não recebo, eu passo muito, né, por lugares, né, de racismo e viés inconsciente, até porque eu valorizo muito os traços, cada vez mais que eu me conecto com a minha ancestralidade enquanto pessoa negra e estou amando, né, conhecer cada vez mais. Eu tenho muito orgulho, né, da nossa origem e quero cada vez mais, né? Mas é um ponto que o mercado precisa trabalhar, ainda mais em processos seletivos, e aí é um papel nosso, enquanto RH, conscientizar aquele cliente interno, aquela pessoa, no processo de abertura da vaga e até a condução da vaga, se no processo da abertura ela está trazendo alguns vieses ali, né, alguns olhares muito pragmáticos e também que excluem, né, pessoas em grupos de minoria, né, em situações também de não privilégio. E aí a gente também fala também até de localização geográfica. Hoje a gente tem esse problema está um pouco reduzido pelo trabalho remoto, mas durante muito tempo a gente lidou com isso por conta de custo, de passagem. São muitas variantes que a gente vai lidando. E aí, o outro ponto, né, não menos importante, são as vagas afirmativas. A gente precisa cada vez mais, enquanto empresa, para criar aceleração nesse fluxo de igualdade, quando a gente olha para gráficos, né, e equiparar, e aí eu gosto muito de fazer a comparação que a gente tem de dados do IBGE, ou seja, o retrato do Brasil versus o retrato da minha empresa. Então, é muito importante a gente ver que não é uma representação de dizer assim, eu tenho uma pessoa ali na minha empresa que é negra, tenho uma pessoa que é LGBTQIA+. Então, não é isso, é você ter, de fato, né, uma camada cada vez maior de referência de pessoas diversas dentro da sua empresa, para que, de fato, você esteja trabalhando igualdade e inclusão, e não só, né, dispersão de diversidade dentro da sua empresa. Então, são aspectos que eu vejo muito importantes. E o cuidado com a inteligência artificial. Eu tenho trazido muito isso. A inteligência artificial ela deve ser uma parceira, né, nossa, enquanto RH. Mas se a gente tem esses vieses que eu citei aqui no início da fala, muito latentes na gente, são vieses que a gente vai setando ali na ferramenta para a inteligência artificial, né? Não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que ter aquela formação, tem que ser daquela forma. E a inteligência artificial vai trabalhar ao nosso favor, como o próprio nome já diz, é uma inteligência condicionada pelo ser humano. Então, de forma geral, resumindo, está na gente, enquanto pessoas, com um gatilho inicial, entender que precisamos olhar, né, para as nossas empresas, organizações, instituições, e entender como é que está o retrato da minha empresa em relação ao retrato do Brasil, né, os indicadores que o IBGE traz para a gente, e, ao mesmo tempo, criar ações afirmativas, vagas afirmativas, para que a gente esteja evoluindo e que isso não seja uma conversa de vou fazer aqui um trabalho de benfeitoria, vou aqui ajudar uma instituição no final do ano, não é isso. É um resultado, né? É uma meta, tem que ser indicador para a empresa, tem que ser um KPI, tem que ser uma OKR, tem que estar ali escrito assim, como, de fato, uma responsabilidade macro da empresa atrelada a tempo e atrelada a números, para que, de fato, a gente tenha uma responsabilidade maior. Perfeito, Carol. Tem alguns pontos, né, que a gente sempre olha para a pauta racial, que são pontos de cuidado, né? A gente sempre escuta das empresas a utilização de alguns termos como eufemismo para falar sobre o racismo, porque a gente tem o grande desafio que é pensar esse racismo dentro dessa estrutura e como a gente aprendeu a excluir as pessoas por conta desse olhar. E por isso é um grande desafio. No Instituto a gente tem a campanha Sem Igualdade Racial, que dá nome também ao nosso fórum, porque o nosso grande desafio é dizer sim, é ser proativo. Mas a gente só consegue dizer sim, ser proativo, quando a gente entende o problema. E o problema no Brasil é o racismo, porque a gente consegue falar de desenvolver dentro da pauta de gênero com bastante tranquilidade, a gente consegue ser muito objetivo quando a gente fala sobre a pauta de gênero. A gente consegue visualizar toda a problemática quando fala sobre pessoas com deficiência. A gente tem um desafio real para, de fato, conseguir investir. A gente tem um desafio muito grande para falar de geração,
Mas é importante também a gente entender que parte desse desafio geracional é muito mais para pessoas mais velhas, quando elas são mulheres, quando elas são mais velhas e possuem deficiências, e principalmente olhando para todos esses eixos, quando elas são mais velhas, são pessoas negras. Então, elas são mulheres negras mais velhas. Essa é a dinâmica também da gente olhar. E aí o cuidado de amenizar algumas palavras tem muito por conta que é o que a gente vai chamar de eufemismo, né? Sobre olhar para a pauta e falar sobre inúmeras outras para não falar sobre racismo. Então, você traz bastante esses elementos, né, que a importância de viés inconsciente no Brasil é pautado pelo racismo. E a gente precisa levar em consideração que ele vai ser muito maior e a dificuldade de ter ou trazer mais oportunidades é porque a gente está pautando o nosso viés. A gente consegue entender muito facilmente quando a gente traz um problema de gênero. A gente tem muito mais dificuldade quando a gente traz esse problema marcado pelo tema racial. Por isso que é tão importante dar nome às coisas, né? E se a gente precisa dar nomes, a gente também precisa dar nome à forma como a gente sobrevive nesses espaços. Então, Adriana, existem alguns elementos de ser lideranças negras. Acho que a Carolina deve ter ouvido muito isso. Nossa, eu tô caminhando entre Carol e Carolina, tudo bem? Porque eu falei... Então, eu me sinto super. Então, tá bom. A Carol, ela trouxe alguns elementos para a gente olhar para isso. Então, a Carol, ela é uma liderança negra. Adriana, você é uma liderança negra. E é comum a gente dizer que para conseguir continuar vivo nesses espaços, na nossa trajetória, fomos lideranças. Só que existe um jeito muito único de ser uma liderança negra, porque a gente está acostumado a olhar para o todo, a gente está acostumado a trazer outras pessoas para perto, a gente está acostumado a se importar com essas pessoas dentro de uma outra prática que não é individualista. É sobre olhar para esse contexto de uma forma muito mais ampla e desenvolvendo outras tantas pessoas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, dentro desse contexto de ser liderança negra, que olha para todo. Há espaço no mundo corporativo para uma liderança negra dentro da filosofia Ubuntu? Olha, Aline, eu acredito que sim. É o que eu procuro praticar, né? E independente de estar líder, né, hoje, nesse momento, atuando na função em que eu estou, em outros momentos eu já tentava fazer exatamente isso. Eu acho que isso está no nosso... É genético para a gente, como você bem colocou. Está no nosso cerne. É algo que a gente carrega na nossa genética mesmo. Então, é algo que a gente tem que... É óbvio, dentro das organizações, a gente tem que construir isso no dia a dia, né? Essa questão da partilha do conhecimento, do não reter, de não ter medo de compartilhar o que se sabe. Eu acho que isso faz muito parte da filosofia Ubuntu. E não sei se por trabalhar, né, há mais de 25 anos em um setor que precisa ter um olhar para o coletivo também, acaba propiciando isso. Por ser de uma família grande, né, a minha família é formada por... sou eu e mais 6 irmãs, então nós somos 7 mulheres, né? Mais a minha mãe, 8, ela sempre briga porque a gente não fala aqui da oitava mulher. Mas, enfim, o individualismo nunca fez parte da minha vida. Nunca fez parte. Então, eu sempre procurei, e eu digo eu e minhas irmãs e as pessoas negras que eu conheço que ocupam esse espaço, elas procuram ter esse olhar do coletivo. Às vezes, né, dentro de alguma organização ou outra, isso é um pouco... não é que é impedido, mas fica um pouco mascarado, né? A gente tem que fazer de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais sutil, mas no lugar em que eu estou hoje, eu me sinto à vontade para exercer essa liderança e puxando, de fato, né, as pessoas para essa realidade. E no sentido de que a gente realmente não é ilha, a gente não é um ser isolado, cada um com sua particularidade vai fazer a sua parte no todo que é maior. E se a gente não pensar de fato nessa interligação que a gente tem como seres,
humanos, independente de cor, de raça, de credo, de qualquer coisa, todos saem perdendo. Então, essa filosofia Ubuntu, ela faz todo sentido para mim, como filosofia de vida, como propósito de vida. Eu fiquei pensando com a sua fala sobre uma frase que tem do Boaventura, sobre o direito que a gente tem de ser igual e também o direito que a gente tem de ser diferente. E aí o Boaventura de Souza Santos, desculpa, o Boaventura de Santos Souza, ele diz o seguinte: temos o direito de ser igual quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Acho que esse é o nosso grande encontro, né? Porque a gente vai adotando as nossas identidades à medida em que a gente vai precisando, porque ninguém é só uma coisa, né? Ninguém é só um elemento, então não se é só negro, não se é só mulher ou só homem, ou dentro dessa multiplicidade, aliás, porque a sociedade nem é binária. Ela nunca foi, mas ela impôs muitas das vezes que a gente olhasse de uma forma binária até para a pauta de orientação sexual e para a pauta principalmente de gênero, porque falar de gênero é falar sobre mulheres, homens e toda a comunidade também dentro dos elementos da LGBTQIA+. A gente tem um desafio... Oi, Carol, por favor. Eu posso só trazer uma contribuição, uma provocação nessa pauta? Eu ia jogar para ti justamente, porque eu acho que a gente tem essa grande questão de, se a gente é diferente nesses espaços, como é a trajetória de pessoas tão diferentes, mesmo que tão próximas? Porque é isso, assim, a gente está com... Deixa eu só abrir um parênteses. Somos 3 mulheres, né? A gente tem Adriana Cardoso, uma mulher negra, e Carolina Brito. Então, por favor, Carol, traga sua perspectiva e seu olhar em relação à filosofia Ubuntu. Eu acho incrível, assim, e você falou de uma forma que brilhou meus olhos. Eu confesso que eu nunca tinha lido, né, e olhado sobre essa perspectiva, né, no aspecto de liderança. E à medida que você foi falando, eu fui refletindo. Eu sou uma pessoa que gosta de refletir com um olhar crítico, não no sentido de elencar críticas, mas pensar como é que está sendo esse cenário nos dias de hoje, como é que a gente pode melhorar, né, para estar numa visão cada vez mais otimista. E eu acho que cabe uma reflexão. Primeiro, eu tenho falado sobre isso também. Ser uma liderança negra é um lugar solitário. Porque quando a gente olha ao nosso entorno, a gente não vê representatividade, né? A gente não olha, a gente tem poucas inspirações, né, dos nossos. E eu tenho buscado isso cada vez mais. Então, por favor, se vocês souberem de novas fontes, me digam. Porque cada vez mais eu quero me conectar com pessoas semelhantes, né? Para a gente trocar causas, trocar forças, olhares. E aí eu acho que cabe esse primeiro olhar. Segundo olhar, assim, que quando você falava ali do coletivo, eu fui fazendo o exercício do autoconhecimento, olhando para dentro. E eu tenho muito isso, de olhar, eu tenho o olhar de querer transformar o mundo. E esse olhar está no Ubuntu, né? Você acabou de trazer aqui para mim. De transformar o mundo, isso é muito bom, mas às vezes é muito sofredor, porque é um lugar sozinho. E quando você olha para o todo, muitas das vezes o olhar desse todo não é um olhar que está consoante, né? Consonante com o seu. E isso faz com que a gente entre numa divergência daquilo que as instituições esperam da gente enquanto líderes. Será que elas querem que a gente tenha esse olhar coletivo, né? E aí, no espírito de sobrevivência e de competitividade que a gente tem em empresas, será que elas esperam isso da gente? Então, assim, por que eu trago essa reflexão? Não é que a gente deve ceder às organizações, mas a gente deve mapear, né, esse cenário para ver como a gente quebra esse sistema, como a gente soma forças e age de uma maneira estratégica para que a gente consiga disseminar o nosso bem e o nosso olhar coletivo, porque é isso que me motiva e me move todos os dias. Olhar para um jovem, olhar para uma pessoa semelhante, com uma trajetória semelhante à minha, né?
uma pessoa que se conecta ali comigo em termos de origem, de raça, e falar assim, cara, eu tenho que mostrar para essa pessoa que ela tem uma perspectiva diferente daquele meio que ela vive. Mas muitas das vezes a empresa ela não te dá esse espaço. Hoje, que bom, eu estou numa empresa que me dá esse espaço e me estimula a estar nesse espaço. Mas durante muito tempo eu não estive. E eu sei que tem muita gente que não está nesse espaço hoje. De que forma a gente pode ajudar essas pessoas? Então, cada vez mais, eu tenho visto isso no mercado, a gente criar programas de mentoria para pessoas negras. A gente precisa fazer isso. Porque a gente precisa beber de novas fontes, a gente precisa se inspirar e colocar as ideias no lugar e pensar assim, eu não estou sozinha, eu não sou louca, né? Eu sou uma pessoa que entrega o resultado, eu sou potência. E a minha potência dissemina o bem nesse mercado e transforma. A gente está vendo isso através de indicadores. Gente, o quanto que quando a gente entra em comunidades, a gente encontra talentos que nunca foram olhados, que rampam numa proporção, falando em tecnologia, de uma forma que o mercado tem se surpreendido. Então, assim, quando a gente começa a conectar o nosso bem, né, através da coletividade, do Ubuntu, a gente mostra que com amor, e não é aquela questão filosófica, mas com amor a gente transforma, sim, o mundo. E a gente traz esperança para muitas pessoas que não têm. Eu estou numa empresa também que, quando eu falo para pessoas não diversas e elas se linkam com o nosso olhar, cada vez mais elas se colocam no lugar de aliadas. E aí é por isso que é bom a gente verbalizar e falar para diferentes públicos, porque cada vez mais a gente precisa colocar as pessoas no lugar crítico, que traz reflexão. E era isso que eu queria contribuir e colaborar. Obrigada, muito obrigada, Carol. A gente, quando olha para essa pauta, acho que o fórum ele nasce muito com esse objetivo, né? Trazer pessoas negras, falar sobre as suas trajetórias, sobre os seus desafios, sobre as suas construções, sobre o que elas têm feito, colocar de fato no holofote quem são essas pessoas negras que estão ocupando os lugares, que precisam ser vistas, para além de um nome na exceção. É sobre a gente conectar, de fato. Acho que esse é o nosso grande objetivo quando a gente olha para o protagonismo, porque é isso. Ser aliado é ter direito e lugar de fala dentro de uma pauta racial, mas não é ter o protagonismo. E aí, ao falar sobre o protagonismo dessa pauta, a gente precisa pensar nas pessoas negras, na conjunção, em trazer, de fato, cada vez mais experiências muito diferentes para o que a gente está construindo. E a gente tem hoje um grande desafio, já que a gente está falando para a função do pensar o trabalho do futuro, né? Olhar para o futuro, pensar as lideranças do futuro. A gente tem um grande desafio, que é mapear tudo que a gente tem feito para deixar isso como um grande mapa de conhecimento para todas as gerações que estão por vir. E já que a gente tem que mapear, eu vou me caminhar para a última. Esse papo sempre é muito rápido, né? A gente sempre. Mas eu vou me caminhar para a última pergunta. Eu gostaria que as duas pudessem contribuir com ela, que é sobre esse desafio da gente mapear as oportunidades, tudo que a gente já fez enquanto experiência, e deixar isso marcado no tempo e no espaço para que outras pessoas possam aprender também com tudo que a gente já viveu. Esse verbalizar, né, Carol? Sobre verbalizar de muitas formas as nossas experiências e também as nossas dores. E aí a gente está hoje com a pauta ESG, a pauta ESG está vibrando e acelerando, e a gente precisa pensar em ações e boas práticas, de fato, para que a gente possa falar como acelerar isso, como pessoas negras serem as lideranças, mas não serem as únicas como Tolkien, como ter muito mais lideranças, como acelerar todo esse debate da pauta racial dentro do contexto também de longo e médio prazo que a gente está olhando da SG. A gente tem muitos desafios para pensar. Eu queria só dar um espaço aqui e me abrilhantar com essa futura geração que está passando Maria, aí nos fundos da vem Adriana. cá, vem, filha. Vem cá que eu quero ver você, ó. Olha lá, tchau, Oi, tchau. Maria, tudo bem? Fala aí. Os cabelos, gente. Como a gente construir uma geração muito melhor para muitas Marias? Acho que esse é o nosso grande desafio. Então, Adriana e Carol, por favor, nossa última resposta, nossa última contribuição. E que bom
ser abrilhantado pela Maria nesse momento. Que bom. Por favor, Carol, Adriana, Adriana, Carol. Então, deixa eu começar, né? Eu queria só fazer abrir uma aspas aqui, que eu acho que faz parte, não foi à toa que a Maria entrou aqui. Nesse momento, a gente está vivenciando um tempo bem difícil, né, em termos de família. Eu perdi meu marido em maio desse ano, em função da Covid. Então, além de todos os desafios que a gente já tem, estou vivenciando esse momento de luto, né? E pensar nisso me leva a pensar nessa questão da sensibilidade que a gente tem que ter, né, desse olhar sensível que a gente precisa ter enquanto empresa, enquanto sociedade, para, de fato, mudar indicadores. Porque o meu marido era uma pessoa que tinha um olhar sensível para as coisas, né? E nos momentos em né, no ano passado, quando eu participei do programa de aceleração, ele estava junto, ele estava me incentivando, ele estava ali, né, vibrando junto, né, com cada coisa que eu trazia de nova. Então, pensar nessa pauta, ela não pode, a gente fala em ambiental, social e governança, mas quando a gente fala no social, envolve tanta coisa, abarca tanta coisa, né? E isso também faz parte, né? A família, as gerações que a gente está formando, a ancestralidade que a gente já é, né? Porque nós já somos ancestrais de alguém. Então, isso é muito forte, isso é muito desafiador. A gente sabe que a gente não vai mudar esses indicadores que são tão sensíveis de uma hora para outra, né? Mas já é comprovado, a gente já tem exemplos de que investir em diversidade se reverte em retorno de oportunidades, seja em inovação ou financeira para as empresas, mas, acima de tudo, investir em projetos de diversidade, além de mudar esses indicadores internos, vai trazer esse retorno, impactará na vida das pessoas, impactou na minha história, né? E isso corrobora para escrever uma nova página na história do nosso país e das companhias. Então, investir nessa agenda é algo que, a médio, longo prazo, vai trazer para a gente bônus positivos para as empresas, para a potencialização do crescimento dos grupos minorizados e para a população, né, e para a sociedade de uma forma geral. E aí é aquele famoso ganha-ganha. Todo mundo, de fato, sai ganhando quando essa pauta ela é priorizada. Excelente. Muito obrigada, Adriana. A importância é cada vez mais, né, o que eu trouxe ali atrás, né, a gente sair de um discurso, muitas das vezes empolgado, voltado para o marketing, e a gente ir para as ações concretas, que é aquilo que as empresas trazem para a gente como um grande ensinamento. Vamos atribuir isso como uma meta, como resultado, atribuir isso também numa perspectiva de tempo e trazer isso como um código mesmo de conduta dentro das empresas para que as pessoas reflitam cada vez mais, né, sobre o impacto das suas atitudes, dos seus pensamentos e das suas ações dentro dos seus ambientes de trabalho. Cada vez mais estimular as pessoas a passar por um letramento de diversidade, né? Que a gente entende que isso não é uma defesa de causa da Carol, da Adriana e da Aline, né? Isso é um aspecto que a gente tem histórico. Então, quando a gente olha ali para a nossa história, o quanto que o nosso povo ele foi marginalizado, né? O quanto que o nosso povo, né, ele foi excluído, quanto o nosso povo, né, deixou de usufruir daquilo que a gente construiu na sociedade. Eu amo a gravação do Amarelo do Emicida, porque ali, para mim, foi uma referência de muita força. Ele estava ali num lugar
né, onde a gente tem ali o suor negro naquela construção e a gente não faz uso daquele lugar, aquele lugar não é acessível a gente. Eu trago esse exemplo porque é um exemplo que eu trago aqui simbólico, mas quantas coisas a gente constrói na vida e nas empresas e a gente não acessa. A gente ainda está numa condição, né, de colocar a lenha dentro do navio, né, de colocar o carvão no navio. E não é esse lugar que a gente quer. A gente quer estar em múltiplas camadas da pirâmide da empresa porque esse lugar é nosso. E aí a gente precisa que as empresas se pronunciem e entendam que isso é uma política de governança. Não é uma política de minorias nem de grupos de diversidade dentro da empresa, porque senão a gente só cria grupos de aliados, né? Cada vez mais as empresas elas têm que trazer, né, um posicionamento macro acerca desse tema, né? No que a gente fala de diversidade, pautas também voltadas para a diversidade racial, LGBTQIA+, ou seja, para minorias como um todo, geracionais. Super. E a gente precisa focar no debate racial. A gente precisa entender que no Brasil a maioria é negra. E é essa Sim. maioria negra que é muitas das vezes separada e criada entre muitos mundos, né? E a gente tem uma história de passado e uma construção de presente que é urgente. Então, quando a Carolina traz o amarelo do Emicida, não tem como não lembrar de uma frase que a gente sempre carrega, de uma dito popular da cultura iorubá, que é o fato de que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. A gente está construindo um novo amanhã e, ao construir um novo amanhã, a gente consegue também curar as feridas do passado, porque a gente também está dizendo que todas as lutas que chegaram para a gente, que fizeram a gente chegar até aqui, não foram em vão, não foram em vão. A gente precisa também pensar o quanto de dor e sofrimento, o quanto de luta, o quanto de vitória, o quanto de conquista, de fato a gente está projetando no mundo quando a gente também se olha para pensar esse amanhã, né? A gente está olhando conjuntamente. Que bom e que doce poder olhar esse amanhã ao lado de vocês. Que bom e que urgente poder pensar numa construção de um amanhã que de fato floresça e que a gente também consiga olhar para o passado e agradecer a toda a nossa ancestralidade de nos permitir chegar até aqui e que a gente vai projetar as nossas como uma catapulta até muito mais longe de onde a gente chegou. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Carol, por esse momento incrível e por a gente também poder dizer mais uma vez o quanto que a gente está, de fato, dizendo sim à promoção da igualdade racial no Brasil e no mundo. Obrigada. Excelente. Obrigada, gente.